Bom dia, irmãos. Cantaremos, cantaremos tua afável proteção. Que hino maravilhoso, não é? Eu amo o cantor cristão. Músicas com letras magníficas, com melodias magníficas. Eu acho que a igreja precisa voltar às suas origens. É a minha percepção. A gente foi longe demais. A gente abandonou a nossa fé genuína, autêntica, dos pioneiros, dos pais da igreja. E quando eu vejo esses louvores magníficos sendo cantados, né, eu cada vez mais me convenço disso. Que a gente foi longe demais, se moldou demais ao mundo. Aí a oração, né, que foi dita, né? Andaremos em ruas de ouro com o nosso mestre Jesus. Jerusalém, Jerusalém, irei caminhar em ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Esses hinos magníficos que a gente não canta mais, né, pastor? Irmãs, parabéns, né, por esse louvor magnífico que inspira todos nós a louvar e a engrandecer o nosso Deus. Um Deus que tudo fez e fez pronto pelo poder da sua palavra. A igreja foi longe demais, se moldou ao mundo, está importando na sua doutrina teorias de homens. Agora Deus não fez mais pronto, mas Ele fez lenta, gradual e sucessivamente. Deus não chamou o homem à existência pelo poder da sua palavra. Ele não disse mais, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi lá e fez, porque é assim que gente faz, não é? Gente que faz pronto e faz bem feito. Não, ele usou um processo natural não guiado. Na realidade, ele nem usou, ele ficou observando. E quando lá existiam 10 mil homens, ele selecionou um casalzinho, soprou nele o fôlego da vida. Isso é ciência, 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 que está invadindo as nossas igrejas. Aí você está assustado, né? Eu não estou, eu já estou bem acostumado. Já sentei em bancos de igrejas e escutei essa nova teoria sobre as nossas origens. Um Deus que ficou esperando para ver o que ia acontecer e de repente escolhe lá um casalzinho e a sua participação é soprar nesse casal o fôlego da vida. Mas essa igreja aqui não entrou nessa não, né, pastor? Pelo que eu tenho percebido, é uma igreja fiel à doutrina. A doutrina de Gênesis 1, 2 e 3, que diz que Deus fez exclusivamente pelo poder da sua palavra. É nesse Deus que você crê, irmão? Se é, diga amém. Amém. Um Deus que fala e acontece. Outro dia eu estava assim numa reunião e disse assim, Marcos, que absurdo aquela história lá em Josué, que Deus parou o sol. Se Deus tivesse parado o sol, todo o universo colapsaria por causa da lei da gravidade. Eu falei, dei aquela risada, né, gente? Gente, o universo colapsaria por causa da lei da gravidade? Deus está subjugado à lei da gravidade? Ele criou a gravidade. A gente esqueceu o óbvio. O Adalto Lourenço tem uma palestra no segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Como explicar o óbvio a essa geração? Deus criou a gravidade. Jesus andou sobre as águas, não andou? Quando ele andou sobre as águas, ele quis mostrar o quê? Olha, gravidade, se eu falar, você me obedece, você não me puxará para baixo, porque eu te criei, não é assim? É nesse Deus que você crê, irmão? Diga amém. Se Deus falasse para o universo, pare, o que o universo faria, irmão? Pararia. O universo dá uma capota aí, o universo daria aquela capotagem.
faz uma piruleta. Piruleta, não é assim? Não é nesse Deus que você crê? Um Deus que fala e o poder da sua palavra faz com que tudo aconteça. Lázaro, sai para fora. E Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, por processos que reverteram a sua involução, ele saiu. Foi assim que aconteceu, irmãos? Não. O exibido e exagerado, né? Porque Jesus também é filho do pai, né? Que é exibido e exagerado, né, pastor Pedro? O filho é igual ao pai, né? Puxou o pai. Porque Jesus chegou e fez assim: vamos levantar um clamor, irmãos. Meia hora de oração deve resolver. Foi assim que Jesus fez. Jesus chegou e falou assim, ó, pegou o dedinho, né? Só com o dedinho fez assim, sai. Nem dedinho ele usou, gente. Ele falou, sai para fora. E Lázaro saiu. Eu fico achando que Lázaro saiu até mais bonitão, né? Rejuvenescido, barriga tanquinho, não foi? Eu acho que sim. Olhavam para Lázaro e falavam, nossa, tá um garotão. Porque quando ele faz bem feito. Ele faz perfeito. Eclipses solares não são 99% perfeitas, não são 101%, é 100%. Quando ele faz o melhor possível, ele faz bem feito. É nesse Deus que você crê, não é? Levanta a mão então, amém. Pastores da Igreja Batista de Constantinópolis, não deixe entrar nesse templo quem não creia nesse Deus, porque eles estão invadindo as nossas igrejas, com aquela conversa de que querem trazer erudição à igreja brasileira. A erudição verdadeira se encontra em Gênesis 1, 2 e 3. E 4, 5 e 6, no Gênesis todos, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os pais da nossa fé estavam certos. Cremos num Deus que fez e fez bem feito. E aí essa palestra minha hoje cedo, eu vou mostrar para vocês que o cara que fez é o cara que sabe fazer. E quando ele faz o melhor dos melhores dos melhores. Ele nunca, em todas as competições que ele entra, se ele entra com 1000 obras, que lugares que ele ganha? Todas em primeiro lugar. Se ele compete com 1000 obras, ele ganha todas em primeiro lugar. Ele não é, nunca chega em segundo. Um Deus perfeito, magnífico, um Deus que faz tudo com excelência, com perfeição. Um Deus que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pegando os elementos da terra, porque você aprendeu agora que não é o pó da terra, mas os elementos da terra, carbono, nitrogênio, oxigênio, magnésio, zinco, ferro, pum, faz Adão e Eva. E como é que deveria ser Adão e Eva, pastor Pedro? O Adão um garotão, né, meninas? Pensa num bonitão, Você não conseguiu pensar ainda nem sequer, né? Um vislumbre de como seria Adão. Eva então, pastor, como é que deveria ser? A Gisele Bündchen, nem chega perto, gente. Porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Mas a gente não é assim, não é tão mais lindo como mais o pecado entrou no mundo, né, irmãos? Mas Ele reestruturará a sua criação. Ele trará todas as coisas de novo a esse padrão máximo de excelência. Ele está voltando, não está? E restaurará o mundo à perfeição, ao padrão de Deus. Então vamos lá, gente. Será que a gente tem evidências de que realmente um grande Deus fez todas as coisas? Será que a gente tem evidências que esse Deus faz com excelência, com perfeição máxima? Então a palestra de hoje é assim, ó, quem criou primeiro? E quem criou melhor? Quem fez melhor? Feitos prontos ou lenta, gradual e sucessivamente? Tem 2 títulos. Vamos lá então, gente, olha o primeiro. Gente,
Será que ele é realmente o cara que faz e faz bem feito? Que nem aquele do Bamerindos, gente que faz. Lembra do programa do Bamerindos? Será que ele faz e faz bem feito? Ele fez perfeito? Ele fez pronto? Será que há evidências disso? Gente, vou começar a dar um exemplo do motor. Quando você vê um motor feito pelo homem, você vai passear aqui nos rios da região e pega aquele motorzão, você fala, cara, que coisa magnífica, esse motor é maravilhoso, não é? Que obra de engenharia, que perfeição e tudo mais. Gente, quem fez o motor primeiro? E quem fez o melhor motor de todos os motores? Será que foi o homem? Vamos dar uma olhadinha? Gente, o melhor motor, quem fez foi o nosso Deus. E quando ele faz o motor, ele faz o melhor de todos os motores. Nas bactérias, não sei se você já viu, as bactérias se movimentam, não se movimentam? E ela tem uma cauda. E ela se movimenta através dessa cauda, que é chamada do flagelo bacteriano. Mas para movimentar essa cauda existe um motor o motor do flagelo bacteriano. Está vendo uma representação ali? Esse é um motor nanomolecular, é pequenininho, pequenininho, pequenininho. Você precisa de microscópios extremamente potentes para conseguir ter um vislumbre desse motor. E aí foram olhar esse motor, sabe o que acontece? Esse é o melhor motor conhecido nesse universo. Ele roda para movimentar bactéria. Às vezes você fica pensando, será que Deus cuida de mim? Gente, Ele cuidou das bactérias. Deu o melhor motor possível para se locomoverem, porque elas precisam encontrar comida. Você acha que Ele não iria cuidar de você? A obra-prima da sua criação? Não foi assim que o pastor Pedro disse, né? Quando ele terminou, ele falou, nossa, isso não é bom, isso é muito bom, é excelente. Não foi assim, pastor Pedro? Ele está confirmando, ele esteve lá. Agora eu joguei o celular, né? Quantos anos, hein, pastor? Ganhou do Raul Seixas, né? Que disse que viveu há 10 mil anos atrás, né, pastor? Eu estou na IPP Pinheiro, pastor Pedro. O único pregador que eu já vi colocar Raul Seixas na sua pregação foi o Arival. Que outro dia ele falou assim, viu? Isso é uma prova de que não somos metamorfose ambulante. Magnífico. Gente, o melhor motor do mundo está nas bactérias. O motor do flagelo bacteriano. Esse motor roda 100 mil RPMs. Quanto que roda o motor da Ferrari, pastor Pedro? O senhor que é especialista em motores. Quanto RPMs esse motor da Ferrari roda? 10 mil? 12 mil? Acertou, pastor. 12 mil. Ele falou certinho. Escutei daqui. Gente, 10 mil. Sabe quanto roda esse motor? 100 mil RPMs. Quando ele entra num concurso de construção de motores, ele ganha em primeiríssimo lugar. Esse motor quebra e ele manda para consertar. A bactéria manda para o mecânico. Ele se conserta em funcionamento. Quando esse motor precisa inverter o sentido da rotação, é uma turbina, não é? Turbinas de homens, para inverter o sentido da rotação, demora horas. Sabe como é que a bactéria faz? Ela faz assim, ó. Escutou o barulhinho, pastor? A gente ficou brincando outro dia de escutar o barulhinho, né? Com o pastor Eduardo também. Gente, inverte o sentido da rotação em 1/4 de volta. 1/4 de volta. O motor tem câmbio. E câmbio automático. Tem o neutro e o engatado. Dá uma olhada, gente. O motor tem câmbio. Tem câmbio. Sabe o que é mais espetacular? For olhar o motor, o melhor motor do mundo, que não está na Ferrari, está nas bactérias, porque foi Deus que fez. Ordens e ordens de grandeza melhor do que o motor dos homens. E sabe o que eles encontraram? Todas as partes que tem no motor do flagelo bacteriano se encontram um análogo no motor feito pelo homem. Quem que fez o motor primeiro? O homem ou Deus? Deus, porque as bactérias existem desde o início da vida desse planeta, correto? Mas o homem vai lá e faz e copia o mesmo plano, a mesma engenharia, a mesma estrutura. O que é isso, gente? Plágio. Infringimos a patente.
Mas a gente tentou fazer igual, mas não conseguiu. Os motores feitos pelos homens são magníficos, mas o motor feito por Deus é magnífico, magnífico, magnífico. Não é assim no hebraico, pastor? Você não tem o superlativo, né? Então é grande, 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 forte, forte, forte. Magnífico, magnífico, magnífico. É esse motor. Gente, por que a gente copiou o motor do flagelo bacteriano com as suas peças análogas, sem conhecer o motor do flagelo bacteriano? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente resolve os nossos problemas como Deus resolveu os seus. Só que um pouquinho menos eficientemente. Incrível, não é? Quem fez os primeiros motores? O nosso grande Deus. E ele fez esse motor lenta, gradual e sucessivamente. Michael Behe, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, diz: esse é um motor com complexidade irredutível. Ou esse motor foi feito pronto, ou esse motor nunca funcionaria. Os processos evolutivos jamais formariam um motor, porque todas as partes estão lá desde o início, ou esse motor não funciona. Gente, você está no meio do rio, lá naquela imensidão do rio Amazonas, né? Rio Negro e tudo mais. Eu não sei qual é o lugar mais afastado das margens desses rios. E de repente o motor quebra uma peça. O que você faz? E você não tem a peça. O que você faz? Fica esperando a evolução consertá-la? Não, você fala, cara, danou-se. Ou eu nado, ou eu remo. Não é assim? Faltou uma peça, o motor não funciona. Ou esse motor é construído pronto, ou esse motor simplesmente não funciona. É o conceito da complexidade irredutível. Gente, o motor foi feito pronto, com extrema excelência, por um grande Deus, que chamou esse motor à existência pelo poder da sua palavra. Bactéria, você precisa nadar. Haja motor do flagelo bacteriano. E ouve, não é assim? Não é nesse Deus que você crê? Mas tentam nos convencer que lenta, gradual e sucessivamente esses processos naturais não guiados criaram um motor desse, impossível. E que Deus ficou observando e gostou do que os processos naturais não guiados formaram. Próximo. Gente, quem criou os robôs? Aí você vê um robozinho criado pelo japonês e fala, cara, que coisa linda, magnífica, olha lá o robô faz um monte de coisa, né? Agora tem inteligência artificial, daqui a pouco os robôs se revoltarão contra a raça humana e tomarão o poder, não é assim? Que a gente fica pensando. Como é que é mesmo, minha irmã? GM. É que eu fico trocando o nome do pastor, né, pastor? É assim, pastor GM? Vão tomar com a inteligência artificial o comando da humanidade? Absolutamente não, não. A gente sabe que o cérebro humano é irreprodutível. Mas você vê um robô desse e fala assim, gente, quem criou os robôs? Foram os homens, não foi? Os homens criaram os melhores robôs nesse planeta, tá certo? Mentira. Quem criou o primeiro robô, gente? Deus! Sabia que você está sentadão agora? Sentadão aí agora? E dentro de você, milhões e milhões e milhões de pequenos robôs nanomoleculares estão andando dentro das suas células, carregando nutrientes, carregando componentes celulares. Você só está aí funcionando, respirando, vivo, porque nesse momento, dentro da sua fábrica, milhões e milhões e milhões de nanorobôs nanomoleculares estão andando dentro de você, fazendo o serviço que precisa ser feito. Você é uma máquina robotizada. E os robozinhos, são robozinhos quaisquer? Não, são os robôs mais eficientes desse planeta. Eles têm bracinho e têm mão, tá vendo ali? E eles andam, vão fazendo assim, ó, eu vou levar nutriente, é assim, gente, vai cantando essa musiquinha. Aquele ali não está acreditando, pastor, é um cético. Gente, eles andam numa velocidade absurda. Robozinho criado por homem, anda rápido, tropeça se for andar muito rápido. Proporcional ao ser humano, esse robô anda a 1000 km/h. É assim que faz.
Quando chega no obstáculo, ele não consegue passar, ele recua, vira para o lado e vai tentando passar. Se ele não consegue passar, vem o outro e ajuda, e joga a carga por cima e eles continuam andando. Gente, é tanto robozinho andando dentro de você. Se você ficar paradinho, fica paradinho, irmão. Não mexa, não respira. É tanto robozinho, que se você ficar paradinho, você vai sentir uma cosquinha assim, desses robozinhos andando em você. Pastor Gabriel, né? Pastor, está sentindo a cosquinha, pastor? Não, falta de fé, pastor. Falta de fé. Gente, milhões e milhões de robôs andam dentro da gente. O robô mais inteligente, mais eficiente desse planeta habita dentro de nós. E um robô que quem fez? O nosso grande Deus. Dá para fazer o robozinho só com a mãozinha, sem a perninha, irmão? Dá? Não dá, né? Dá para fazer um robozinho que consegue andar, mas não sabe para onde ir? É um FedEx nanomolecular. Ele pega a carga, ele sabe de onde pegar e da onde ele tem que levar. Parece que ele tem cérebro, inteligência. Milhões e milhões de robôs andam dentro das nossas rodovias celulares. Você está abismado, não é? Eu também estive quando eu aprendi sobre isso. Isso. Gente, você tem filtro de água na sua casa? Qual é o melhor filtro de água? Aquele pote de barro, certo? O de barro mesmo, não é? Deixa geladinho, gostosinho, não é? Não é assim? O homem tenta fazer outros tipos de filtros. Lá no Mackenzie, a gente tem lá uma professora, está fazendo agora com grafeno. Diz que, nossa, é uma maravilha, filtra tudo. Mas a gente vai olhar os filtros que são feitos pelo homem. Você vai olhar o filtro que é feito pelo homem. Está escrito assim, ó, na descrição. Retém 99% do chumbo, 92% dos pesticidas, 96% do mercúrio e muito mais coisas. Gente, você acha que esse filtro é bom? É bom, mas não é perfeito. Gente, se retém 92% dos pesticidas, passa 8, certo? Outro dia eu peguei o avião da Gol, né? E disse assim, senhores passageiros, fiquem tranquilos, porque o nosso sistema de filtração de ar reduz em 99,8%, destrói 99,8% vírus e bactérias. Irmãos, eu fiquei tranquilo? Absolutamente não, porque passa 0,2, irmãos. E você sabe que um vírusinho só foi-se, não foi? Basta um. Você vai lá fazer um exame da AIDS e fala assim, olha, fica tranquilo, você só tem 3 vírus da AIDS, você fica tranquilo, irmão? Ou não tem nada. Aí esses filtros aí são legais, tá? O filtro e tudo mais. Mas, gente, quem fez o melhor de todos os filtros? Quem fez o melhor de todos os filtros? Na sua célula, você sabia que tem um filtro? E é um filtro de água. É chamado de aquaporina. E esse filtro, ele é responsável por filtrar a água que entra na sua célula. E sabe qual é a eficiência desse filtro? Ele retém 100% do chumbo, 100% dos pesticidas, 100% de tudo o que for diferente de água. Quem fez o melhor de todos os filtros, irmãos? O 100% eficiente foi o homem. Maldito o homem que confia no homem, na sua capacidade e na sua ciência. O melhor de todos os filtros feitos por Deus está nas nossas células. Ele filtra 100% de todas as impurezas. É um filtro nanomolecular. O cara sabe química, sabe física. Físico-química, né, Kelson? Eu estou vendo ali o Kelson agora. Não sei se vocês conhecem, Kelson Mota é o vice-presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Um dos grandes divulgadores do design inteligente no Brasil e no mundo é aqui de Manaus. Kelson, fica em pé, por favor. Fica em pé, Kelson, fica em pé. Gente, não sei que não pode aplaudir, mas deixe uma salva de palmas para esse manauara. Obrigado, Kelson. Ele vai falar para vocês, e os jovens, em outubro aí, né, pastor Gabriel? Isso? Venham ouvi-lo. Ele fala sobre a verdade. Não conta historinha, viu, gente? Aquelas historinhas que a gente deve se render à ciência de homens. Um homem fiel à palavra. Gente, o melhor de todos os filtros está na nossa célula. Gente, tem um orifício ali, que está vendo ali, ó, só passa a molécula de água, só passa a molécula de água. Se for uma molécula um pouco maior, um pouco menor, não passa.
Só passa a molécula de água. Mas sabe o que é mais incrível? Todo químico sabe que aonde passa água, passa ácido. Porque a molécula de água forma ligações de hidrogênio. Não sei se você faz química, mas não é pontes de hidrogênio, tá? É ligações de hidrogênio. O único lugar que você pode falar de ponte de hidrogênio é quando você dá aula de química para engenheiro civil, entendeu? Porque ponte, né, faz todo sentido. Mas são ligações de hidrogênio. Gostou dessa, né, Kelso? Ligações de hidrogênio. E a gente sabe, onde passa água, passa ácido. Aí a ciência não entendia, fala, gente, tem um filtro magnífico nas nossas células que deixa passar 100% de água, mas não deixa passar ácido. Mas a água, onde passa água, deveria passar ácido pelas ligações de hidrogênio. A água funciona como um fio de prótons. Sabe o que descobriram? É isso. Esse homem aí, Peter Agre, sabe o que ele descobriu? Exatamente naquele orifício, aonde passa a água, o designer do filtro colocou uma asparagina. Sabe o que é asparagina, pastor Gabriel? O pastor Pedro também não sabe, então tudo bem. Uma asparagina, gente, é um aminoácido que forma duas ligações de hidrogênio com o seu grupo carboxilo e o grupo amino. E a asparagina fica a 90 graus. E sabe o que a asparagina faz? Quando passa a água, ela fica fazendo assim, ó, clique, 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 cortando o fio de prótons, interrompendo as ligações de hidrogênio. Então passa água e não passa ácido. Não sei se você conseguiu apreciar, mas quem sabe de química fala, cara, que solução magnífica, genial. O filtro não passa ácido, só passa água, 100% puro. Quando ele vai fazer um filtro, ele faz um filtro 100% eficiente. E esse sujeito, em 2003, Peter Agre, ganhou um prêmio Nobel, porque ele descobriu como os filtros de água das nossas células funcionam com 100% de eficiência, só deixando passar água e não deixando passar ácido. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se deram um prêmio Nobel para o sujeito que descobriu como esse filtro funciona de uma forma magnífica, que prêmio daríamos ao sujeito que criou o filtro e o sistema magnífico que só deixa passar a água? Que prêmio que você daria a ele? A adoração e glória ao nosso grande Deus. Amém. Gente, blindagem magnética. Você assistiu Perdidos no Espaço? Quem assistiu Perdido no Espaço aqui, original? Oh, seus cabelinho branco, né, Kelso, né? E aquele ali está assistindo no YouTube, né? A série original, com o Dr. Smith. Ele ia lá e ligava, pum, o campo magnético da Terra. Quem criou a blindagem magnética, gente? Você teve na minha primeira palestra, você aprendeu sobre isso. Foi o nosso grande Deus. Que protege só a nave espacial do Dr. Smith? Não, ela protege todo o nosso planeta. Você vive nesse planeta e sobrevive nesse planeta porque esse planeta é protegido por um campo magnético magnífico que desvia o vento solar para os polos. De longe, de longe, de longe, a melhor blindagem magnética foi criada pelo nosso Deus. Criada pelo nosso Deus. Aquela liga de ferro e níquel, que você, ao penetrar na terra, ela fica líquida, depois ela fica sólida, uma esfera de ferro e níquel sólido que gira em ferro e níquel líquido, não é? Se imagina, é uma das propostas para o campo magnético da Terra. Quem criou os protetores solares? Você vai tomar um sol aqui, né? Não tem tanta melanina. O que você faz? Passa protetor solar. Quem criou o melhor protetor solar de todos, gente? Deus. Magnífico, é isso aí. Gente, primeiro, ele colocou uma camada de ozônio para filtrar a radiação danosa do céu, UVC. Eu não vou repetir, mas é a química do O. UVC transforma o O2 em
ó. O O reage com o O e forma o O. Agora o O absorve o B em excesso e transforma em O mais O. Que reage de novo o O com o e forma o O. É a química do O. E tem uma música do O também, não é? Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Lembra? Precisamos voltar às nossas origens. Ninguém lembra mais do pastor. Gente, magnífico. Quem criou as engrenagens? A engrenagem é o símbolo da engenharia, gente. Olha só que engrenagem fantástica, sensacional que os homens criaram nas suas máquinas e motores. Mas quem foi o primeiro que criou a engrenagem? Olha, acharam outro dia o computador de Antiquitera, 200 anos antes de Cristo, acho que é isso, né? Está aqui em algum lugar, 200 BC. Um computador magnífico que com engrenagens previa eclipses solares e tudo mais. 200 anos antes de Cristo. Será que foram os gregos que criaram as engrenagens? Ninguém sabe se foram os gregos, se foram os chineses. Quem criou as engrenagens, gente? Olha o computador aí, magnífico. Mas quem criou as engrenagens? O nosso Deus. Outro dia foram investigar esse insetozinho, Issus. É um bichinho pequenininho, 3 milímetros. Só que ele dá pulos de até 2 metros de altura. Já pensou pula 2 metros de altura? Foram tentar descobrir por que ele pula em 2 metros de altura. Sabe por que ele consegue pular? Porque ele tem um sistema de catapulta e engrenagens nas suas patinhas. E quando Deus faz engrenagem, o que ele faz? A melhor de todas as engrenagens. Foram olhar o material polimérico que forma essas engrenagens é extremamente duro, resistente. Os dentes da engrenagem não são triangulares, são assimétricos, meio tortinho assim. Se você é engenheiro, você sabe que os melhores dentes de engrenagem são dentes assimétricos. Por que as nossas engrenagens não têm dentes assimétricos normalmente? Porque é extremamente difícil de fazê-las. Mas Deus, quando faz, Ele faz a melhor possível. E esse bichinho pula retinho, assim, ó. Agora imagina, gente, imagina a evolução, porque querem nos fazer comprar essa evolução, dizendo que a ciência, que a igreja tem que se render a ela, nos achar depois de Darwin, finding ourselves after Darwin. Querem nos vender esse processo? Agora imagina a evolução fazendo essa engrenagem. Vai tentar fazer uma engrenagem com material que não é muito resistente. Vai tentar fazer os dentinhos e os dentinhos não encaixam. Sabe o que vai acontecer? É o efeito Kreck-Neck. Já ouviu falar do efeito Kreck-Neck, Kelson? Não? Rai, já ouviu falar cadê a Rai? Está aí? Rai, já ouviu falar do efeito Kreck-Neck? Pastor Gabriel, Pastor Pedro? Não? Nossa, é muito conhecido, gente. O efeito é assim, ó, porque ele precisa pular, esse insetinho precisa pular para escapar dos predadores. E ele tem que pular muito alto e muito rápido, retinho, não pode pular aleatoriamente, senão caput. Lembra do caput, né? Então, se a evolução estava tentando fazer e não faz direitinho, quando vem o predador, o que acontece? Ele tenta usar a engrenagem que a evolução está tentando fazer, faz o quê? Creque. E o predador vem e faz o quê? Nheque. Gostou do efeito Kreck-Neck, Rai? Pastor Gabriel, Kelsa, né, Pastor Pedro? Depois o senhor põe nessas suas pregações aí, o efeito Kreck-Neck. Gente, quem criou as luvas de boxe? Pá, pá. Eu falo sobre essa lagosta no meu livro, eu chamei-a de lagosta Mike Tyson. Gente, quem teve o soco mais poderoso desse planeta? Quem tem o soco mais poderoso desse planeta? Quem criou as lutas de boxe? Foi o homem? Não. Muito bem, então garoto esperto aí, hein? Quem foi então? Deus. Essa lagosta Mike Tyson, ela luta boxe.
e ela tem nas suas patinhas uma luva de boxe. E a pancada que ela dá é tão poderosa, que quando ela bate assim na água, a água entra em ebulição. Tem um efeito em física que explica isso. Se você colocar ela no aquário, ela bate no aquário e quebra o vidro. A pancada mais poderosa. Agora, se ela fosse tão forte assim e desse a pancada, mas a patinha não fosse protegida, o que acontecia? Efeito creque e nheque. Ela dava uma pancada crack, na patinha. Aí vinha o predador dela e nheque. Mas as patinhas dessa lagosta Mike Tyson estão protegidas por uma luva de boxe. Gente, para que ela possa dar essa pancada, o sistema é parecido com um arco e flecha. Ela engata assim a patinha, né? E quebra o vidro do aquário, quebra a casca do caranguejo. Mas a sua patinha é protegida pela melhor luva de boxe. Acho que tem que levantar isso, tem que fazer assim também, estou esquecendo, entendeu? Ela é protegida por uma luva de boxe. Gente, foram olhar a estrutura da luva de boxe, camadas e mais camadas de polímeros naturais. Forma o melhor sistema de amortecimento de choque conhecido nesse planeta, nesse universo, porque só tem vida na Terra. Esquece essa ideia de que teria vida em outro planeta. A ciência tem mostrado que não. E afinal, né, pastor, teologicamente Deus falou assim, somos a noiva de Cristo. Se a gente chegar lá no céu e tiver outra, né, pastor? Que complicado, hein? Gente, vamos lá. Quem criou a pesca com arpão? O homem? Deus. Gente, dá uma olhada nesse caracol. Não sei se você vai conseguir enxergar. É o caracol cone. Vou esperar passar um pouquinho mais, para você ver se você enxerga bem. Olha lá, ó. Está um peixinho chegando, ele pum. Gente, esse caracol cone, eu acho que na próxima dá para ver melhor. Ele pesca com arpão. Ele produz arpões, dentro de si, com linha. E ele, pum, atira o arpão, pega no peixe. Mas se o peixe se sacudir muito, quebra a linha. Sabe o que tem dentro do arpão? Um conjunto de toxinas que diminui a atividade muscular do peixe. Imobiliza o peixe. E aí ele puxa e abre a boca e nhaque. Pesca com arpão. Pode um negócio desse? Já pensou a evolução tentando fazer um sistema desse? Cria o arpão, mas não cria a linha. E aí dá para pescar com arpão sem linha, pastor Gabriel? Cria o arpão com a linha, mas não cria as toxinas. O peixe quebra e vai embora. Cria o arpão, cria a toxina, cria a linha. Mas aí quando ele vai tentar engolir, a boca é pequena e não consegue engolir o peixe. Que vexame, né, pastor? Gente, tudo tem que ser feito absolutamente perfeito. O melhor sistema de pescaria conhecido nesse planeta é do caracol cone. Pesca peixe com grande eficiência. Não é só pescar, é imobilizar o peixe também. Gente, quem criou o melhor ar-condicionado? Deus. Você vai correr uma maratona, o seu corpo começa a esquentar. Você tem um sistema de ar-condicionado natural, você transpira. Às vezes está transpirando, você fala, nossa Deus, que coisa ruim essa transpiração. Se você não transpirasse, você cozinharia. Glândulas sudoríparas, isso, magnífico, faz com que você transpire e perca calor, e a sua temperatura fique em 37 graus. Mas aí você é pelado, sem pelo. Os chimpanzés têm pelo, transpiram pelo pelo. Então o que ele fez? Criou a melanina, o melhor sistema de proteção solar existente. Eu já disse aqui, né? Às vezes você é brancão, chega em frente do espelho e fala, graças te dou, Senhor, porque sou branco. Você é um mutante, você perdeu uma bênção. A melanina. Quanto mais melanina, melhor. Se você é negro, graças a Deus. O que foi, Rai? É um mutante, com certeza. Tem assim, nem tão mutante. Tem um amigo finlandês que dá para ver o osso, de tão transparente que ele é, né? Uma lagartixa.
Gente, quanto mais melanina, melhor. Você tem proteção contra a radiação, você vai na praia, não precisa passar protetor, câncer de pele, tenacidade muscular, acho que falei certo. Magnífico. Gente, você tem um sistema de ar-condicionado que mantém a sua temperatura em 37, mas enquanto a criança não tem o seu sistema imunológico ainda muito bem desenvolvido, e ele é atacado por vermes, por vírus e bactérias, o que acontece? Ela tem febre. Febre é uma bênção, mães. Os pediatras hoje estão tentando convencer as mães que não precisam dar tanto antitérmico, deixar a febre seguir o seu curso, até um certo ponto. Por quê? Aumenta a temperatura para matar os invasores. Aí quando o sistema imunológico é bem treinado, você não tem mais febre, tá certo? Aí em fase adulta com febre é preocupante, mas criança, não, é natural, é um sistema de proteção natural da criança. Mas a criança transpira. Chega em 39, transpira, para manter a temperatura controlada. Fantástico, não é? Gente, quem criou primeiro? Quem voou primeiro? Quem voou primeiro? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Quem voou primeiro foi o nosso Deus, através dos seus pássaros, borboletas, morcegos. Ele voou primeiro. Ele voou primeiro. Gente, quem criou o melhor dos GPS? Deus, o garotado está sabendo. A gente cria GPS, parece que é coisa boa, né? Gente, tem pássaros que voam por 2.000 quilômetros de um continente até o outro, vai e volta no mesmo lugar. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles se enxergam as linhas do campo magnético da Terra. E sabe por que eles enxergam? Eu falo isso no meu livro Antevidência. Parece que descobrimos, ele tem uma proteína no olho, ele pega 2 elétrons dessa proteína e desemparelha esses elétrons, ele forma um triplete. E um elétron agora conversa com o outro, num efeito de entrelaçamento quântico, que eu não sei explicar, talvez o Kelson saiba, porque ele é físico-químico melhor que eu. Einstein descobriu esse efeito e falou, não existe, ele negou, de tão sobrenatural que é. E essa proteína, por esse efeito de entrelaçamento quântico, transmite informações para o cérebro do pássaro. Então, se você é um pássaro e está voando, você está enxergando literalmente as linhas do campo magnético da Terra. Então você não precisa de um GPS, você enxerga a linha, então você segue a linha e volta. Gente, tem pássaros que voam por 8 meses sem pousar. O passarinhão negro. Sabe como que ele faz? Você tem que dormir em 8 meses, não tem? Ele está voando, ele fecha um dos seus olhos e dorme com metade do cérebro. E a outra metade continua voando. Depois ele para de dormir com essa metade, fecha o outro olho e dorme com a outra metade. O melhor sistema de navegação do mundo. Quanto tempo voa um avião, irmão? O máximo dos máximos? 14 horas, 16 horas. O pássaro voa por 8 meses. Vai e volta sem errar. Quem criou a melhor armadilha para animais? Deus. Gente, eu acho que Deus é exibido, exagerado e um pouco debochado. Porque Ele pegou plantas e criou plantas carnívoras. Como é que ficam então os vegetarianos? Se tem planta que come carne. Gente, agora as plantas vegetarianas, as plantas carnívoras. Cara, qual é a melhor ratoeira do mundo? Olha, o sapinho entra. Tem sensores, eu falo isso no meu livro. Vai acumulando corrente elétrica. Quando chega em 20 milivolts, fecha imediatamente. Digere o animal e ele toma o suco de sapo. Gosta de suco de sapo, Rai? Não, né? Mas as plantinhas adoram. Suquinho verde, suco verde. Ah. Gente. E a obra-prima da criação, já falei sobre isso.
o ser mais magnífico desse planeta, o homem. Sabia que o seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede desse planeta em capacidade de processamento de dados? Todos. Sabia que a sua mente guarda memórias de imagens de que você viveu nesse planeta por toda a sua vida? Tem gente que tem experiência, né, quando vai morrer, vê toda a sua vida gravada em vídeo. Por quê? Está registrada na sua mente, irmãos. O Ricardo Marques deu uma palestra no 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Tem gente que sofre alguns acidentes assim, bate a cabeça, de repente começa a falar em diferentes línguas, começa a ter capacidades que ele nunca foi treinado. Parece que a gente já foi formado com uma capacidade absurda de fazer tantas coisas diferentes. Tem gente que fala mais de 40 idiomas fluentemente. Você já viu aqueles superhumans? O cara chega assim, escreve uma sequência de números na lousa, 15, 20 linhas, acaba o último, ele repete inteirinha a sequência. Memória visual, ele vê a cidade assim, pum, olha, depois fala assim, aquele apartamento tinha quantos andares? Ele fala, aquele prédio tinha quantos andares? 27, aquele outro 45. A obra-prima da criação, o homem. Gente, vou terminar com isso. Darwin, um dia vendo os pavões, disse o seguinte: só olhar os pavões me dá arrepios. Por que Darwin não gostava de pavão? Gente, você está vendo as cores na asa do pavão? É pigmento, é corante? Não, gente, esse é um efeito de física, é um efeito óptico. É iridescência. Tem umas grades ali, gente, que quando a luz branca entra, por interferência de ondas eletromagnéticas, algumas cores são destruídas e outras cores são enaltecidas. Então, em cada uma daquelas regiões da pena do pavão, um efeito específico de iridescência acontece para que a gente veja aquelas cores magníficas na pena do pavão. E aí a evolução disse o seguinte: sabe por que o pavão é colorido? Para atrair as fêmeas. E cada vez ele ficou mais bonitão para atrair mais as fêmeas. E o bonitão atraía mais as fêmeas e o feinho não atraía. Então ele foi sendo preservado no processo evolutivo. Gente, outro dia saiu uma pesquisa com as pavoas. Pavoa gosta de pavão colorido, gente? Agora eu vou fazer uma pergunta para terminar a palestra, né? Só para os homens, as mulheres não precisam. Só para as mulheres, os homens não precisam responder. Mulheres, se entrar um garotão ali, todo apavoado, colorido e empenado, vocês darão preferência a ele? Gente, mulher vê beleza? Claro que não. Fizeram uma pesquisa com as pavoas e deu igualzinho das mulheres. As pavoas não dão a menor bola para a pena colorida do pavão. Elas dão bola para o seu canto, o canto mais bonito. E é a mesma coisa com as mulheres, não é? Por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Boa cantada, né, pastor? Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Quem disse isso? Um cara por aí, Theodosius Dobzhansky. Mas um outro sujeito disse uma coisa diferente: nada na química do universo e da vida faz sentido senão a luz do design inteligente, de um Deus que tudo fez pelo poder da sua palavra. Quem disse isso? Eu. Felice, www.tdibrasil.com, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Estão aqui o presidente e o vice, para incentivar vocês a se filiarem. Eu tenho 16 palestras agora no curso Fiel de Liderança, assista. Os livros, se você não conseguiu comprar, www.covalpress.com, a editora oficial do Design Inteligente no Brasil. Usa o código COVAL10, tudo junto, você tem mais 10% de desconto, tá bom? O duelo científico do século, a gente lançou ontem, fantástico, está na internet. Hi, Darwin, temos que seguir os dados e as evidências que mostram claramente que um grande Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Terminando agora, gente. Em 2008, eu era um evolucionista teísta. Fui um cristão insignificante na ciência por 25 anos. Ninguém nunca tinha ouvido falar do Marcus Eberlin, porque eu ia de segunda a sexta na universidade e falava: Darwin está certo, evoluímos, o Big Bang formou o universo. Sábado eu descansava, domingo eu ia louvar a nosso Deus na igreja. Aquele conflito. Mas em 2008,
eu vi essa revista, Darwin, o homem que matou Deus. Falei, epa, peraí, Deus não matou não. Aí eu resolvi estudar a evolução, abandonei a evolução, segui o design inteligente. E por 12 anos eu estudo sobre as evidências de que um grande Deus fez o universo e fez a vida. E hoje eu estou plenamente convencido que Darwin matou Deus, gente? Darwin matou Deus? Darwin morreu e o nosso Deus vive. O nosso Deus vive. Vive pelas evidências que se veem claramente nas coisas que foram criadas. A esse Deus invisível, mas real. Um Deus que se revela claramente nas coisas que foram criadas. Pela excelência das coisas criadas, magníficas, perfeitas. Como o robô nanomolecular, o filtro de água que você aprendeu hoje. As armadilhas. Debochado como ele é, fez uma planta carnívora. É por isso que eu gosto de Deus, né? Deus, às vezes, ele é um pouco irreverente. A esse Deus, seja o nosso louvor, a nossa glória. O único alvo da nossa adoração. A Deus todo louvor e toda glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.